Já se deparou com a expressão viver em harmonia com a natureza? Provavelmente, a primeira imagem que vem à mente é a de uma cabana isolada na floresta, yoga matinal na grama e uma dieta baseada apenas em vegetais da sua própria horta. Pois bem, pode esquecer essa imagem. Hoje, vamos desvendar o verdadeiro significado por trás da filosofia dos antigos estoicos, quando eles falavam em viver de acordo com a natureza. E eu prometo, ao final deste vídeo, você passará a encarar o trânsito, colegas de trabalho irritantes e até mesmo aquela chuva inesperada com um olhar completamente diferente. Esta não é uma filosofia para eremitas, mas sim um guia prático para manter a calma e a lucidez no turbilhão do caos moderno. Vamos falar sobre os antigos gregos e romanos, mentes que, convenhamos, não eram menos brilhantes que as nossas. Entre eles estavam o imperador Marco Aurélio, o político Sêneca e até mesmo o ex-escravo Epicteto. Todos buscavam a mesma resposta: como levar uma vida plena, apesar de todas as adversidades. E eles a encontraram. Bem, vamos começar com o maior equívoco. Quando ouvimos a frase viver em harmonia com a natureza, o que é que nos vem logo à cabeça? É bem provável que imaginemos um downshifting, mudar-se para o campo, construir uma casinha à beira de um lago, beber água de nascente e conversar com os esquilos. Claro que soa muito romântico, mas isso tem tanto a ver com o estoicismo quanto a astrologia com a astronomia. Os antigos gregos e romanos, que conceberam esta filosofia, viviam em cidades barulhentas, sujas, cheias de política, guerras e intrigas. Eles não eram hippies, mas sim pragmáticos até a medula. Por isso, quando um estoico falava de natureza, ele não se referia a paisagens florestais. Ele falava da natureza com N maiúsculo, da ordem fundamental das coisas, das leis que regem todo o universo, desde o movimento dos planetas até ao crescimento de uma folha de relva, e, o mais importante, da nossa própria natureza humana. Esta é a chave que abre todas as outras portas nesta filosofia. Se não entendermos isto corretamente, todo o estoicismo parecer-nos-á estranho e distante da realidade. Então, vamos esquecer a casinha na floresta e perceber o que é, afinal, esta natureza. Então, o que é essa misteriosa natureza com a qual devemos viver em harmonia? Para os estoicos, ela é como uma boneca russa, composta por duas partes. A primeira, a boneca maior, é a natureza de todo o universo, e a segunda, a menor, que está dentro, é a nossa própria natureza humana. Vamos começar com a maior. Os estoicos olhavam para o mundo e viam nele não o caos, mas a ordem. Para eles, o universo não era um conjunto de acasos, mas um organismo único, vivo e inteligente. Um sistema gigantesco, onde tudo está interligado e obedece às leis universais de causa e efeito. Eles chamavam essa lógica e ordem universal de logos. Tudo o que acontece, desde a mudança das estações até aquela chuva chata no dia do piquenique, faz parte desse plano vasto e abrangente. E agora, vamos olhar para dentro, para a pequena boneca russa. Qual é a natureza do ser humano? O que nos diferencia dos animais ou das plantas? Nossa capacidade de pensar, nossa razão, a capacidade de lógica, análise e escolha consciente. Essa é a nossa principal característica definidora, nosso superpoder inerente. E aqui está a chave. Os estoicos acreditavam que nossa razão é uma minúscula partícula, uma centelha do grande logos universal. Somos os únicos seres que podem compreender essa ordem mundial e segui-la conscientemente. E é aqui que chegamos ao ponto crucial. Comecemos pelo principal. Ora, a principal característica da natureza humana, segundo os estoicos, é a nossa razão. Sim, temos instintos, tal como os animais. Sentimos fome, medo, desejo. Mas o que é que nos torna humanos? A nossa capacidade de parar, refletir e fazer uma escolha consciente. Esta é a nossa
configuração de fábrica, exclusiva. Assim, quando um estoico diz, vive em harmonia com a tua natureza, ele está no fundo a dizer, usa o teu cérebro para o fim a que se destina. É um apelo para que a razão seja o principal guia na tua mente. Não permitas que emoções passageiras, a raiva ou o medo, assumam o controle da tua vida. Elas podem ser passageiras, mas o condutor é o teu bom senso, a tua lógica. Imagina que as tuas emoções são um cavalo forte, mas caprichoso, e a tua razão é o cavaleiro. Viver em harmonia com a natureza não é livrar-se do cavalo, mas sim aprender a controlá-lo. É segurar as rédeas com firmeza e direcionar toda a sua força para onde tu conscientemente decidiste ir, em vez de galopar descontroladamente atrás de cada sombra assustadora ou de cada cenoura tentadora. A tua natureza é ser o cavaleiro, não apenas arrastar-te atrás do cavalo. Certo, já abordamos nossa natureza humana, a razão. Mas afinal, somos parte de algo maior. E é aqui que os estoicos dão o próximo passo. Eles dizem que todo o universo também é permeado pela razão. Eles o chamavam de logos, ou destino. Imagine que o mundo não é um amontoado caótico de eventos, mas um mecanismo de relógio em perfeito funcionamento. Ou, para usar uma analogia moderna, um programa de computador gigantesco, onde absolutamente todo o código está predefinido. E nesse programa não há erros. Tudo o que acontece, desde a queda de uma folha de uma árvore até uma crise econômica global, é uma parte necessária e lógica do processo geral. O universo não é bom nem mau. Ele simplesmente existe. Ele simplesmente funciona de acordo com suas próprias leis. É como a gravidade. Você pode ficar zangado com ela quando tropeça e cai, mas é inútil. A gravidade simplesmente cumpre sua função. Da mesma forma, todos os outros eventos no mundo, eles simplesmente acontecem em conformidade com uma ordem universal. E tentar lutar contra essa ordem, ficar zangado com ela, é o mesmo que gritar para a chuva parar. É inútil e desgastante. Então, vejam o que temos aqui. Por um lado, a nossa natureza é a razão. Por outro lado, a natureza do universo também é razão. Uma lei universal, o Logos. E quando unimos essas duas ideias, nasce a fórmula principal do estoicismo. Viver em harmonia com a natureza significa usar a nossa própria razão para compreender e aceitar a ordem racional universal do mundo. Na prática, isso se traduz assim: faça o que depende de você, de forma racional e da melhor maneira possível, e aceite o que não depende de você, como uma parte inevitável da existência. Simplificando, pare de gastar energia e nervos lutando contra a própria realidade. Isso não é um chamado à passividade, mas um convite à sabedoria. Em vez de gritar, "Por que isso aconteceu comigo?", quando algo não sai como o esperado, o estoico pergunta a si mesmo, certo, então isso aconteceu, é agora parte da realidade. O que posso fazer com isso agora, usando minha razão? É uma mudança fundamental de foco, da resistência inútil para a ação construtiva. E isso muda absolutamente tudo. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna um participante ativo que habilmente joga as cartas que a vida lhe entregou. Não se estressar com o trivial. Este é o primeiro e principal passo para viver em harmonia com a natureza. E é aqui que chegamos à principal ferramenta prática dos estoicos. Uma ideia que pode, em apenas 5 minutos, mudar completamente a sua perspectiva sobre qualquer problema. Chama-se dicotomia do controlo. Pode soar como algo saído de um manual de física, mas, na verdade, é um conceito simples e brilhante. Imagine que pega numa folha grande de papel e a divide em 2 colunas. Numa delas, anota absolutamente tudo o que está sob o seu controle total, a 100%. E na outra, tudo o resto. Aquilo sobre o qual só pode influenciar parcialmente ou não pode influenciar de todo. Os estoicos, ao fazerem este exercício, chegaram a uma conclusão surpreendente. A primeira coluna,
A do nosso controlo total revelou-se incrivelmente curta, e a segunda, infinita. E o principal segredo da tranquilidade, na sua opinião, reside em aprender a ver claramente essa fronteira e nunca, em circunstância alguma, a confundir. Toda a nossa ansiedade, raiva, frustração e estresse nascem precisamente no momento em que começamos a preocupar-nos com coisas da segunda coluna, como se estivessem na primeira. Vamos analisar o que se encaixa em cada uma dessas duas colunas. Comecemos pela primeira, a mais importante. O que eu controlo? O que de fato está sob nosso controle total e absoluto? A lista pode te surpreender pela sua brevidade. Primeiro, nossos pensamentos. Somos nós que escolhemos no que pensar. Segundo, nossos julgamentos e opiniões. É a forma como avaliamos o que acontece ao nosso redor. Terceiro, nossas aspirações e desejos. Aquilo a que decidimos nos dedicar. E quarto, nossas ações. O que decidimos fazer neste exato momento. E basicamente, é só isso. Nossas opiniões, motivações, desejos e ações. Essa é a nossa pequena ilha de controle, em meio ao vasto e ilimitado oceano do universo. É a nossa fortaleza interior, onde ninguém pode entrar sem a nossa permissão. Agora, vamos para a segunda coluna. O que eu não controlo. E aqui está praticamente todo o resto. Não controlamos o clima. Não controlamos a economia. Não controlamos o passado. Não controlamos outras pessoas, nem suas palavras, nem suas ações, nem o que pensam sobre nós. Nem mesmo nosso próprio corpo controlamos 100%. Ele pode adoecer, envelhecer. Não controlamos nossa reputação, nosso status, os resultados de nossas ações. E essa lista poderia continuar infinitamente. E agora que dividimos o mundo nestas duas colunas, os estoicos nos apresentam uma regra simples, mas revolucionária. Concentre 100% da sua atenção, da sua energia e dos seus esforços na primeira coluna, aquela que está sob o seu controle. Aprimore os seus pensamentos, analise os seus julgamentos, tome decisões conscientes e haja da melhor forma possível. Esta é a sua zona de responsabilidade, o seu campo de jogo. E quanto à segunda coluna, aquela enorme lista de coisas que você não controla, aceite-as. Trate-as com a chamada indiferença estoica. Isso não significa que você deva simplesmente não se importar com elas. Significa que a sua paz interior, a sua felicidade, não deve depender delas. Veja-as como o tempo lá fora. Está chovendo? Tudo bem, você pega um guarda-chuva. Faz sol? Ótimo, você usa óculos de sol. Você não se irrita com a chuva, nem entra em euforia com o sol. Você simplesmente aceita a situação e age de acordo. É assim que se deve lidar com todo o resto que está fora do seu controle. Maka, sampah-sampah toksik ni pun makin banyaklah terkumpul, hari demi hari, tak habis-habis. Kesan dia mula-mula, dalam jangka masa pendek ni, kita akan rasa kepala macam berkabus. Cepat sangat nak marah dan susah betul nak tumpukan perhatian. Pernah tak rasa kita nak cakap sesuatu, tapi perkataan tu asyik tak jumpa-jumpa. Macam tergantung kat hujung lidah tu. Itu bukan cuma penat biasa-biasa tau. Itu tanda otak kita ni dah macam lemas, tercekik dengan sampah sarap dia sendiri. Sebab itulah, setiap malam kita kena tidur yang betul-betul cukup dan berkualiti. Ini bukan saja-saja nak seronok, bukan mewah-mewah, tapi ini adalah satu keperluan penting untuk hidup kita, macam nyawa kita juga. Vamos analisar um exemplo que todos conhecem bem, o engarrafamento. Você está atrasado para uma reunião importante. Os carros mal se movem. O que se passa na cabeça de uma pessoa comum? Começa um turbilhão. Mas por que logo hoje? Esse idiota da frente podia acelerar. Vou perder tudo. É um desastre. O coração dispara, a adrenalina sobe, o humor despenca. Agora, vamos olhar para essa mesma situação pelos olhos de um estoico. Ele aplica a dicotomia do controle. O que eu posso controlar aqui? Consigo fazer os carros andarem mais rápido? Não. Posso limpar a estrada com a força do pensamento? Não.
O engarrafamento em si está completamente fora do meu controle. E o que eu controlo? Minha reação. Posso buzinar, ficar com raiva e xingar, envenenando meu corpo com hormônios do estresse. Ou posso aceitar o fato. Estou num engarrafamento. Em seguida, posso fazer o que está ao meu alcance, ligar e avisar sobre o atraso. E o tempo restante, posso usar de forma produtiva, ouvir um audiolivro, um podcast interessante ou simplesmente respirar com calma. O engarrafamento é o mesmo, mas o estado interno é absolutamente diferente. Você não pode controlar o engarrafamento, mas tem controle total sobre se ele se transformará para você num inferno ou numa pausa não planejada. Essa ideia nos leva à próxima grande descoberta dos estoicos. Ela diz respeito às nossas emoções. A maioria de nós pensa que são os acontecimentos que nos aborrecem. Fui demitido do trabalho. Fico chateado. Meu time favorito perdeu. Fico com raiva. Peguei chuva. Meu humor estraga. Parece tudo lógico. Um evento ruim equivale a uma emoção ruim. Mas os estoicos dizem: não, isso é um erro. Não são os acontecimentos em si que nos perturbam, mas sim os nossos julgamentos sobre esses acontecimentos. Entre o acontecimento e a sua reação emocional, existe sempre uma pequena lacuna. E é nessa lacuna que reside o seu pensamento, a sua avaliação. Um engarrafamento na estrada é apenas um fato. É um acúmulo de carros numa seção da via. Por si só, esse acontecimento não tem nenhuma carga emocional. Não é bom nem mal. Simplesmente é. O que o torna mal ou terrível é o seu julgamento. Por causa deste engarrafamento, vou atrasar. Isto é um desastre. O meu dia está arruinado. É exatamente esse pensamento, e não o engarrafamento em si, que desencadeia no seu corpo a reação bioquímica de raiva e estresse. Se você pensasse, um engarrafamento, isso significa que tenho 20 minutos extras para terminar de ouvir um capítulo do meu audiolivro. A sua reação seria completamente diferente. O acontecimento é o mesmo, as reações são diferentes, porque entre eles havia julgamentos diferentes. Então, se o nosso principal objetivo é viver de forma racional, ou seja, em harmonia com a nossa própria natureza, como se mede o sucesso de uma vida assim? Pela quantidade de dinheiro na conta bancária? Pelo cargo impresso no cartão de visitas? Pelo número de curtidas numa foto? Os estoicos soltariam uma gargalhada. Todas essas são coisas que estão fora do nosso controle. Elas podem existir ou não. Construir a nossa felicidade sobre um alicerce tão instável é o mesmo que construir uma casa na areia. Para um estoico, o único verdadeiro critério de uma vida bem-sucedida é a virtude. Soa um pouco antiquado e entediante, não é? Mas vamos entender melhor. Virtude, para um estoico, não é sobre ser um bom menino ou uma boa menina. É mais uma maestria. A maestria de viver como um ser humano. A maestria de usar a sua razão com excelência em qualquer situação. Ser virtuoso significa tomar decisões e agir com base na sabedoria, justiça, coragem e moderação. Significa ser a melhor versão de si mesmo, um ser racional e social, aqui e agora. E essa recompensa está sempre contigo. Ninguém pode tirá-la. Ao contrário do dinheiro, da fama ou da saúde, certo, ser virtuoso é algo excelente, mas afinal, vivemos num mundo material. Todos nós precisamos de dinheiro para pagar as contas, queremos ser saudáveis e almejamos o sucesso profissional. Como lidamos com tudo isso? Será que os estoicos propõem que abandonemos esses desejos e vivamos num barril, como Diógenes? Absolutamente não. E é aqui que eles introduzem um conceito muito elegante. As indiferentes preferíveis. Parece um oxímoro, não é? Vamos decifrar. Elas são indiferentes porque não se relacionam com a sua virtude e, consequentemente, com a sua verdadeira felicidade. Ter ou não ter dinheiro por si só não o torna uma pessoa boa nem má. São apenas circunstâncias externas. Mas, ainda assim, são preferíveis.
Isso significa que, em condições iguais, qualquer pessoa sensata preferiria estar saudável a estar doente, rica a ser pobre, bem-sucedida a ser um fracasso. Os estoicos não pregam a ascese ou a autoflagelação. Eles dizem: sim, busque a saúde, a riqueza e o sucesso. Isso é normal e natural. Mas nunca, jamais os confunda com o prêmio principal, a sua paz interior e a virtude. Ini ibarat senaman kecerdasan sebenar untuk setiap sel neuron dalam otak kita. Dengan sengaja menafikan diri kita daripada interaksi penting ini, kita sebenarnya menafikan otak kita daripada latihan yang amat diperlukan. Akibatnya, seperti mana otot yang tidak pernah bersenam akan mengecut dan lemah, begitu jugalah otak kita. Ia akan mula merosot dan menjadi kurang berfungsi secara beransur-ansur. Para compreender melhor esta ideia, os estoicos recorriam a uma analogia excelente, a do arqueiro. Imagine um arqueiro profissional a preparar-se para uma competição. O que está sob o seu controle total? Muita coisa. Ele pode treinar durante meses, aperfeiçoando a sua técnica. Pode alimentar-se corretamente e descansar o suficiente antes da prova. Pode escolher o melhor arco e as melhores flechas. No momento do disparo, pode posicionar-se na perfeição, esticar a corda da forma correta, mirar com exatidão, considerar a direção do vento e largar a flecha suavemente. Tudo isto está na sua alçada. A sua tarefa é efetuar o disparo perfeito. E agora a questão: tudo isto garante um acerto a 100% no alvo? Não. No momento em que a flecha sai do arco, tudo pode acontecer. Uma rajada de vento súbita pode desviá-la. Um pássaro pode cruzar o seu caminho. O alvo pode cair inesperadamente. Estes fatores já estão para lá do controle do arqueiro. Então, qual é o seu verdadeiro objetivo? Apenas acertar no alvo? Não. O seu objetivo genuíno é executar o disparo perfeito. Se ele fez tudo o que estava ao seu alcance, já é um vencedor, independentemente de onde a flecha aterrou. O resultado é preferível, sim, mas indiferente. O domínio da arte, esse sim, é inestimável. Na vida, a premissa é a mesma. Nosso objetivo não é garantir sucesso, saúde ou riqueza, porque isso é simplesmente impossível. É como tentar domar o vento que muda o curso de uma flecha. Nosso desafio é dar o tiro perfeito em cada situação, ou seja, tomar as decisões mais sensatas e virtuosas com base nas informações e oportunidades disponíveis no momento. Quando você se candidata a uma vaga de emprego, sua tarefa é se preparar impecavelmente, elaborar um currículo excelente e ter um desempenho brilhante na entrevista. Este é o seu disparo. Ser contratado ou não, isso já é o alvo. Depende de centenas de fatores que você não controla, do humor do recrutador às fortes conexões de um concorrente no conselho de administração. Você decide abrir um negócio. Sua tarefa é elaborar um plano de negócios detalhado, estudar o mercado e criar um produto de alta qualidade. Este é o seu disparo. Mas se o negócio vai decolar, ou se uma nova crise o vai afetar, isso já é o alvo. Sua paz de espírito não deve depender do acerto. Ela deve depender da qualidade dos seus esforços, da consciência de que você fez tudo o que estava ao seu alcance. E o resultado deve ser aceito como ele é, para então fazer o próximo disparo. E aqui chegamos a uma das ideias mais poderosas, mas também mais difíceis de compreender do estoicismo. É chamada de amor fati, que do latim se traduz como amor ao destino. Não é apenas aceitação, nem mera resignação com o que acontece. É o próximo nível. É uma aceitação ativa e alegre de tudo o que a vida te apresenta, tanto o bom quanto o mal. Os estoicos viam isso da seguinte forma: se o universo é um organismo único e inteligente, operando sob leis perfeitas, então tudo o que acontece é necessário e faz parte de um grande plano. Cada evento, mesmo aquele que nos parece trágico ou injusto, desempenha seu papel no quadro geral, que simplesmente não conseguimos compreender com nossa mente limitada.
Portanto, resistir ao destino, reclamar dele, é como discutir com uma fórmula matemática. É inútil. Em vez disso, o estoico propõe dizer sim à vida. Aceitar tudo o que ela oferece, não apenas como uma inevitabilidade, mas como um remédio receitado por um sábio médico universal, especificamente para você. Amor fati não é apenas suportar o seu destino, mas amá-lo. É ver em cada obstáculo uma oportunidade para exercitar o espírito, em cada perda uma lição, em cada desafio uma chance de manifestar a virtude. Mas é crucial entender essa ideia corretamente. Amor fati não é fatalismo, nem um convite para cruzar os braços e não fazer nada, sob a premissa de que tudo já está determinado. Pelo contrário, é um chamado à ação máxima, consciente e proativa, dentro dos limites que a realidade nos impõe. Imagine que você está jogando xadrez. Você não controla os movimentos do seu oponente. Isso é o destino, a realidade inalterável, um dado. Seria tolice ficar zangado e gritar: por que ele moveu exatamente aquele peão? Isso é injusto. Você simplesmente aceita esse movimento como um fato consumado. E então, dentro dessa nova realidade, você ativa sua mente com toda a sua capacidade e executa o seu melhor movimento possível. Amar o destino é amar as regras do jogo. Significa parar de gastar energia lutando contra o que já aconteceu ou está acontecendo. Em vez disso, toda a sua energia é direcionada a uma única pergunta: o que posso fazer agora? Qual é o meu melhor movimento nesta situação? Esta não é a filosofia de um observador passivo, mas sim de um jogador habilidoso que usa qualquer cenário, mesmo os piores, para demonstrar sua maestria. À primeira vista, o estoicismo pode parecer uma filosofia bastante egoísta. Toda aquela conversa sobre paz interior, sobre uma fortaleza mental inabalável, dá a impressão de que o estoico é um sábio distante, alheio aos problemas alheios. No entanto, isso é um enorme equívoco. Os estoicos sempre enfatizaram que o ser humano é, por natureza, um ser social. Não fomos feitos para viver em isolamento. Nossa razão nos foi concedida não apenas para a introspecção, mas também para a interação com os nossos semelhantes. Somos como abelhas numa colmeia ou como os tijolos de uma parede. Nossa natureza é ser parte de um todo maior, cooperar e ajudarmos-nos mutuamente. O imperador Marco Aurélio, um dos mais renomados estoicos, escreveu em suas meditações: o que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha. Essa frase reflete perfeitamente a essência do seu pensamento. Viver em harmonia com a própria natureza significa não apenas cultivar a razão individual, mas também cumprir a nossa função social. Ser um bom amigo, um cidadão íntegro e um pai, mãe atencioso. Ajudar os outros não é uma opção facultativa, mas sim uma consequência direta de uma vida pautada pela razão. Afinal, somos todos fragmentos do mesmo logos universal. Ao ajudarmos o próximo, ajudamos o organismo como um todo, e por consequência, a nós mesmos. Agora, vamos desmistificar talvez o mito mais popular sobre os estoicos. Muitos imaginam um estoico como uma pessoa insensível, austera, com uma expressão impassível, como um robô que reprime todas as emoções e nunca sorri. A própria palavra estoico, na linguagem moderna, tornou-se sinônimo de impassibilidade e até de certa frieza emocional. Mas isso é uma caricatura que não tem nada a ver com a realidade. Os estoicos não eram robôs. Eles sentiam todo o espectro de sentimentos humanos: alegria, tristeza e amor. Eles não pregavam a supressão das emoções. Pelo contrário, eles incentivavam a análise delas. Qual a diferença? A supressão é quando você sente raiva, mas a enterra no fundo, fingindo que ela não existe. É como tentar segurar uma bola inflável debaixo d'água. Mais cedo ou mais tarde, ela virá à tona com ainda mais força. Os estoicos, por sua vez, propunham outro caminho. Quando uma emoção surge, como a raiva,
Em vez de suprimi-la, deve-se encará-la com a razão. Perguntar a si mesmo: o que causou essa raiva? Qual o meu julgamento por trás dela? Esse julgamento é verdadeiro? A causa dessa raiva está sob o meu controle? Essa análise permite que a emoção não o domine. Você não a reprime, mas a desmembra e a desarma. O estoico não é aquele que nada sente, mas sim aquele que não é escravo dos seus sentimentos. Agora, depois de juntarmos todas essas peças do quebra-cabeça, vamos ver como toda essa filosofia antiga se conecta com a nossa vida moderna. Afinal, não vivemos na Roma antiga. Estamos rodeados por smartphones, redes sociais, um ruído de informação constante e o culto do sucesso. O estoicismo é relevante hoje? Absolutamente. Talvez seja até mais essencial para nós do que nunca. Viver em harmonia com a natureza hoje significa aplicar a dicotomia do controle ao fluxo de notícias. Separar aquilo que você pode influenciar, como ajudar uma pessoa específica ou fazer uma doação, daquilo que apenas lhe causa uma ansiedade impotente. Isso significa não basear sua autoestima em curtidas e comentários nas redes sociais. Seu valor reside em suas ações virtuosas, não na aprovação de estranhos. São coisas de naturezas completamente diferentes. Significa manter a calma quando seu projeto no trabalho falha, quando você fica preso no aeroporto devido a um voo cancelado, ou quando seu filho risca os papéis de parede novos com canetinhas. Em todas essas situações, você pode usar a sua razão para separar os fatos de julgamentos precipitados e encontrar a melhor solução construtiva, em vez de cair na raiva ou no desespero. O estoicismo é um sistema operacional para o cérebro que o ajuda a não travar diante das constantes sobrecargas do século XXI. E é aqui que a virada principal acontece. Toda essa filosofia se resume a uma ideia poderosa. Quando os estoicos falam em viver em harmonia com a natureza, eles querem dizer que a sua verdadeira natureza, o seu lar principal, é a sua própria mente. Não o mundo exterior, que você não controla, mas sim a sua fortaleza interna de pensamentos e decisões. Este é o único lugar onde você é o verdadeiro mestre. Pense nisto. Tudo o que o frustra, irrita ou assusta vem de fora. Mas a sua reação a isso, essa nasce dentro de você. E se você aprender a controlar esse mundo interior, o mundo exterior perderá quase todo o seu poder sobre você. Esta é a verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer o que quiser, mas sim a liberdade das emoções destrutivas e do caos externo. Em suma, viver em harmonia com a natureza, sob a ótica estoica, é usar a sua razão para distinguir o que podemos controlar do que não podemos. Significa focar nas suas ações e julgamentos, e não nos resultados. E aceitar a realidade como ela é, mantendo a sua calma interior e dignidade. Obrigado por assistir a este vídeo até o fim. Se você achou interessante e aprendeu algo novo, deixe seu like e se inscreva no canal para não perder novas análises de temas complexos, explicados de forma simples. Agora, uma pergunta para você. Qual ideia estoica você considerou mais útil, ou talvez, mais desafiadora para aplicar na sua vida? Escreva nos comentários. Adoraria ler a sua opinião.